Oi, pessoal, tudo bem? Professora Jéssica falando. Mais uma vez vou trazer para vocês um teste de lógica da revistinha Coquetel, certo? Dessa vez um teste de nível médio, espero que vocês gostem. O arquivo com o Excel para vocês preencherem vai estar aqui na descrição do vídeo. E é isso. Vamos lá, então? O contexto desse teste é o seguinte, ó, 5 turistas visitaram diferentes cidades da Europa e compraram alguns itens, né, de lembrança. Descubra o nome de cada turista, o número do voo e o souvenir, né, que trouxe da viagem e a cidade também que visitou. Beleza, então. Primeira dica, olha, o turista que foi para Atenas, que não se chama Arthur, não comprou o anel antigo. Então, o que eu sei? Que quem foi para Atenas não se chama Arthur, certo? E o turista que foi para Atenas não comprou o anel antigo. É que a gente tem que tomar cuidado. Ele não está falando que o Arthur não comprou o anel. Ele está falando que o turista que foi para Atenas não comprou o anel. Certo? Então, Atenas não para o anel. Número 2. Bruna, que pegou um voo de número ímpar, comprou a pintura clássica ou o vaso etrusco durante sua estadia em Londres. Então, olha só. Bia, ela pegou um voo de número ímpar. Bruna, cadê? Bruna tá aqui. Então, ela não pegou esse, com certeza, nem esse e nem esse. Por quê? Porque o voo dela foi ímpar, né? Ela comprou a pintura clássica ou o vaso durante sua estadia em Londres. Então, ela comprou ou a pintura ou o vaso. Então, ela não comprou nenhuma das outras 3, certo? Durante sua estadia em Londres. Então, aqui, Londres foi sim para Londres. Finalmente um sim. Não é? Ok. Aí o que eu fiz? Eu gosto de preencher, delimitar aqui pela sequência numérica, né? Então eu coloquei aqui os voos como sendo o meu norte para começar o preenchimento dessa tabela aqui. Londres, então eu sei que foi ou a pintura ou o vaso. Então eu vou colocar não para os outros itens. Como a Bruna foi em Londres e ela falou sobre essa questão dos números ímpares, eu vou excluir aqui de Londres, ó, também os voos pares, né? Porque ela foi ímpar. A dica 3 vai dar uma clareada pra gente. Olha, a pintura clássica foi comprada em Paris, mas não por Paulo. Então, olha só, a pintura foi comprada em Paris. Eu venho aqui, pintura, e coloco Paris. Pintura com Paris. Sim. E aqui, não. Peraí, não. E. Peraí, não. Nossa, me deu um negócio aqui. Só um segundo. Então a Bia tem que ter, a Bruna, né? Toda hora eu falo Bia. Ela tem que ter sido em Londres, o vaso, né? Então aqui, ó, eu já vou automaticamente, né? Voltar aqui e vou falar que a Bruna, Jesus amado, que é isso? Bruna e Bia, enfim, tudo começa com B. Que a Bruna foi o vaso. Olha só, o número do voo de Rita é o contrário do voo de Bruna. Então, olha só, os números que tem contrário aqui é esse 122, que o contrário é 221, e esse aqui, que o contrário é esse aqui. Então, o que eu sei? Eu sei que o voo da Rita não pode ser o 532. Então, eu venho aqui 532 e não pode ser o da Rita, porque esse número não tem contrário. Bem como o da Bruna, né? Mas eu já sabia que não era possível ser da Bruna pela outra dica que deram aí antes. Olha, o número do voo de Arthur é o contrário do número do voo do turista que visitou Berlim. Então, esse 532 também, ele não pode ser o voo do Arthur. Por quê? Porque o Arthur, o número dele é o contrário de alguém, e 532 não é o contrário de nenhum. Assim como o número do voo do cara que foi para Berlim, né? Ele não pode ser esse aqui. Olha só, o que mais que eu sei também? O número do voo de Arthur é o contrário do que visitou Berlim. Então, nem a Bruna e nem a Rita, elas foram para Berlim, né? Porque ele falou turista no sexo masculino. Enfim, eu vou pegar isso daqui como... A Bruna eu já sabia que não era Berlim, e a Rita também eu vou colocar. Certo? E também, tipo assim, ele é o contrário do voo. Ele tem que ser um outro número que é o contrário de Berlim. Então, as duas não tem nada a ver com isso, né? O número do voo de Pedro é maior que o número do voo do turista que comprou a moeda, que não viajou pelo 122, certo? Porém, é menor do que o número do voo de Paulo. Então, vamos pensar assim, ó, o número do voo de Pedro é maior do que o do turista que comprou a moeda. Esse turista não é 122. Então,
o número do voo de Pedro é maior do que o 122, certo? Porque o 122 de qualquer forma é menor. Então, peraí, ó. 122. Então, peraí. Pedro não é o 122, certo? Pedro é maior do que o número desse turista. Então, se esse turista fosse o 122, o Pedro seria o próximo número. Mas como esse turista não é 122, então o Pedro ele também não pode ser o 221, que é o número acima. E como ele é menor que o voo de Paulo, eu vou considerar que ele não é o maior número também, ó. Então, ele não é esse número aqui. Então, a gente já descobre o número de Paulo, certo? Olha só, o número de Paulo é 532. Então, eu venho aqui no número 532 e já coloco Paulo. Pedro não pegou o voo 384, então Pedro não é o 384. Vou pôr aqui que não é, certo? Então, sobrou para quem o voo 384? Sobrou para o 483, sobrou para o Pedro, né? Ali por eliminatória. Ó. Então, o Pedro é 483. Não estou enxergando nada. E fala que ele não foi para Atenas. Então, Pedro, ele não foi para Atenas, certo? Não foi para Atenas, então Atenas também não é o voo com esse número. Certo? Então, eu venho aqui em Atenas e coloco que não é 483. Olha só, aqui fala que o número do voo de Arthur é o contrário do voo do turista que visitou Berlim. Então, tipo assim, o Arthur é o contrário de um cara, porque as duas meninas é os outros dois voos. Então, olha só, se Arthur é o contrário de um cara, e o único número que tem contrário aqui, porque esse não tem, é o Pedro, então Arthur tem que ser esse aqui, que é 384. Então, Arthur é o voo 384. Aí, Arthur 384, coloca um sim aqui e um não para o resto. Certo? E aí agora vamos pensar o seguinte, sobre esses dois números aqui para as meninas, a Bruna e a Rita. Só que a Bruna era ímpar. Então a Bruna é ímpar, a Rita vai ser o outro número que sobrou. Vou preencher então as informações aqui, ó. Rita é esse sim, coloca aqui. Não para o resto. E a Bruna tem que ser o 221, sim. Aí aqui, ó, eu vou preencher, né, que a Bruna, então, foi para Londres, a gente já sabia. E a relíquia que ela comprou foi o vaso, não foi? A Bruna foi o vaso. Então, o Arthur é o contrário de Pedro. E Pedro, então, visitou Berlim, que tá falando aqui. Então, Pedro foi Berlim. Aí eu vou vir aqui e vou preencher essa informação. Pedro, Berlim. Coloco um sim aqui e preencho o resto com não. Olha só, o turista que foi para Atenas não é o Arthur. Então, tipo assim, se o Arthur não é Atenas, só tem a possibilidade de ser o Paulo. Então, Atenas vai ser o Paulo. Porque, tipo, ele falou o turista, né? E não a turista. Então, se o Paulo foi para Atenas, eu preencho aqui com sim. E não para o resto. Ok? E como fala aqui, ó, que o turista que foi para Atenas não comprou o anel, eu vou colocar que o Paulo não comprou o anel. Paulo, anel, venho aqui e coloco não. Olha só, a pintura clássica foi comprada em Paris, mas não por Paulo. Então aqui, ó, o Paulo não comprou nem o anel, nem a pintura e nem o vaso, porque o vaso foi outra pessoa também, que a gente já tinha visto. Aqui fala que o Pedro, né, o número dele, o Pedro tá aqui, o número dele é maior do que o turista que comprou a moeda. Então, o turista que comprou a moeda vai ser um desses aqui. Como o Paulo é maior que o Pedro, o Paulo não comprou a moeda. Então, o Paulo aqui, ó, ele não comprou a moeda. Isso vai trazer um outro sim pra gente. Que é, o Paulo foi o livro. Então, Paulo foi o livro em Atenas. Agora, a gente vai olhar as informações Paulo, 532 Atenas e livro e conferir se está tudo preenchido. Ó, livro foi no voo 532, vem aqui, coloca sim, e o resto não. Para não gastar muito tempo no vídeo, eu vou fazer isso em pause. Foi o que eu acabei de fazer aqui. Eu vim em Atenas, ó, sempre olha assim, Atenas, preenchi tudo, e aqui também tá tudo preenchido com relação a Atenas. Paulo, tá tudo preenchido, certo? 532 tem que estar tudo preenchido, e livro tem que estar tudo preenchido. Então, vem aqui, livro, confere se está preenchido, e aqui também. Olha só, eu já tinha preenchido essa linha aqui, né? E tinha esquecido de preencher a tabela. Então, eu vou olhar tudo com relação a Bruna, 221, Londres e vaso, e vou preencher aqui. Olha só, a primeira, o turista que foi para Atenas, que não se chama Arthur, não comprou o anel antigo. Então, tipo assim, ó, o anel antigo, ele não pode ter sido comprado por Arthur.
e nem pelo cara que foi para Atenas. Como falou que é o turista, tem que ser um dos caras. Então aqui é o anel, ó. O anel foi o Pedro. Eu vou preencher essa informação do anel do Pedro aqui, ó. Aí vou ter mais uma linha inteira para olhar, ó. Pedro 483, Berlim anel. Tudo com relação a isso tem que estar preenchido. Vou preencher aqui na tabela. Então, verificando as informações dessa linha aqui todas, né? Tipo, tudo para Pedro, nossa senhora. Para Pedro tem que estar preenchido. Com relação ao 532 tem que estar preenchido. Com relação a 532, não, 483 tem que estar preenchido. Com relação a Berlim tem que estar preenchido. Então, você vai conferindo aqui se está tudo preenchido. Aí aqui, ó, a gente acaba de descobrir mais um sim na nossa tabela. Tem que ter aqui um sim, ó. E esse sim, ele é o quê? Ele é a moeda em Roma. Aí agora a gente tem, olha só para você ver, ó, o número do turista lá que comprou a moeda não foi no 122. Então eu não posso colocar a relíquia moeda nesse aqui. Só sobra, então, esse daqui pra gente, certo? E aí aqui a gente tinha acabado de descobrir, ó, que a moeda foi para Roma. Então moeda foi Roma. A cidade que sobrou, portanto, foi Paris. Paris. E a relíquia, então, tem que ser, como foi dito aqui, ó, que foi a pintura. Então, a gente acaba de preencher isso aqui, certo? Aí você vai colocar os sims e nãos na tabela e vai ficar desse jeito aqui, ó. A conclusão é, o Arthur foi no voo 384 para Roma, comprou a moeda. Bruna foi 221 Londres e comprou o vaso. Paulo, 532 Atenas e comprou o livro. Pedro, 483 Berlim, o anel. E a Rita, 122 Paris e a pintura. Espero que vocês tenham conseguido e que tenham gostado.